Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje traz a pauta de esporte, como a Covid-19 alterou a vida dos atletas em todo o mundo. Esse é um assunto muito importante. Para falar dele, a gente conversa hoje com Rogério Sampaio, que é diretor-geral do Comitê Olímpico Brasileiro, do COB. Tudo bem, Rogério? Como é que anda? Tudo bem? Um grande prazer falar com você, com todos os amigos. Tô bem, né? Esse período de enfrentamento à pandemia, fazendo o isolamento social e com muita ansiedade para voltar a toda a normalidade do nosso dia a dia. Você falou que está em isolamento social, mas pelo que eu estou vendo, não está parando muito, né? Muito trabalho. É, bastante, né? Eu no começo sofri um pouquinho para me organizar para o home office, né? Para o trabalho à distância, mas agora o número de reuniões acaba tomando quase que o dia inteiro e é uma correria muito grande, né? A grande dificuldade desse isolamento é que muitas vezes a gente não tem horário, né? Então é um e-mail, é uma mensagem por WhatsApp, é um telefonema que chega às vezes 8, 8 e meia, 9, 10, 10 e meia da noite, e aí você não tem horário, né? Você fica à disposição o dia inteiro para o trabalho. Rogério, nessa bagunça toda que a gente está vivendo, de isolamento social, de home office e tudo, o mundo, né, de cabeça para baixo, como é que está a vida dos atletas? O que tem mudado? O que alterou na rotina? Olha, a dificuldade é muito grande, né? No começo do mês, no meio do mês de março, o COB, por segurança, fechou o Centro de Treinamento Time Brasil, que fica no Rio de Janeiro, muito próximo ao Parque Olímpico, colocou todos os atletas em casa, em isolamento, isso para a segurança de todos eles, né? De lá para cá, nós fizemos uma cartilha com informações sobre preparação física, nutrição, psicologia, colocamos todos os nossos profissionais à disposição dos atletas, mas lógico que já estamos chegando a quase 100 dias de isolamento, né? E os atletas passam por um processo de ansiedade, de uma vontade muito grande para retornar o mais rápido possível aos treinamentos. Nós temos uma meta muito importante que é a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Então é um momento muito difícil para todos, né? O COB organizou agora esse mês uma missão para levar os atletas para treinar na Europa, mais precisamente em Portugal. Eles ficarão lá entre 45 e 60 dias e depois retornam ao Brasil já com todo um cronograma de treinamento em algum centro das modalidades, onde eles possam ter o seu isolamento e, ao mesmo tempo, manter o treinamento. Isso tudo feito com todos os protocolos de segurança em relação a testes, em relação ao Covid, todo o protocolo de limpeza, enfim. Então, estamos saindo já, dando os primeiros passos para o retorno ao treinamento, com Agora, toda a segurança. Rogério, se eu não me engano, nisso que você acabou de mencionar, foram mais ou menos 200 atletas que foram treinar em Portugal, é isso? Eles irão agora, a partir do mês de De julho, julho. próximo aí ao dia 15 de julho, começam a ir para a Europa e as modalidades vão indo em ondas, né? E isso ocorrerá até o final de dezembro e o número de atletas garantidos já nessa viagem já totaliza 207. Agora, por que a escolha de Portugal? Portugal já está numa fase mais avançada de enfrentamento ao Covid, tem um controle em relação à disseminação do vírus. O Comitê Olímpico do Brasil já vinha conversando com alguns centros olímpicos em Portugal para fazer a aclimatação da nossa delegação para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Então, nós aproveitamos, antecipamos a utilização desses centros de treinamento para que os nossos atletas possam voltar a treinar. Agora, esse adiamento dos Jogos Olímpicos, o quanto impactou na preparação dos nossos atletas e o quanto pode prejudicar o número de medalhas esperadas? Impactou muito, né? Nós tivemos 2019 como um ano maravilhoso em termos de conquistas esportivas para o esporte brasileiro. Vamos relembrar a nossa participação nos Jogos Pan-Americanos de Lima, onde o Brasil, no final da competição, se colocou em segundo lugar na classificação geral. Tivemos um recorde na nossa história em número de medalhas conquistadas, em número de medalhas de ouro conquistadas também.
Nos campeonatos mundiais das diversas modalidades, tivemos diversos atletas campeões mundiais. Nossa equipe de vôlei masculino foi campeão da Liga Mundial de Vôlei em 2019, fora os atletas que se classificaram em segundo e terceiro lugar nesses campeonatos mundiais, ou que chegaram muito próximo às medalhas. Isso tudo nos dava uma confiança muito grande de que faríamos uma campanha nos Jogos de Tóquio esse ano superior à nossa participação nos Jogos do Rio em 2016. E agora, com os Jogos adiados para 2025, eu entendo que, adiados para 2021, eu entendo que foi uma decisão acertada do Comitê Olímpico, que vai trazer mais segurança para todos os participantes dos Jogos, mas, ao mesmo tempo, nos traz um desafio, né? Que é fazer com que esse excelente resultado obtido pelos atletas em 2019 seja trazido até 2021. São quase 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos de diferença entre esse excelente resultado em 2019 e os Jogos em 2021. Então, esse é o grande desafio, fazer com que o atleta consiga estender esse período e obter também, novamente, um grande resultado. E aí, Rogério, muda alguma coisa nessa preparação? A gente teve essa extensão, né, esse adiamento por 1 ano, mas também eles ficaram parados agora nesse tempo do isolamento. Então, como é que vai ser agora essa retomada? Muda alguma coisa nos treinos? A grande dificuldade é exatamente essa, né? Nós temos adversários de outros países que já estão numa fase mais avançada de enfrentamento ao Covid e que já estão retornando aos treinamentos, né? Principalmente alguns países do Oriente, da Europa. Isso faz com que a gente tenha que correr atrás desse tempo perdido. E aí, esse período de concentração em Portugal, ele tem também esse objetivo, né? Nós criarmos um período de treinamentos onde nós tenhamos um ambiente controlado no retorno dos treinamentos dos atletas. Isso vai fazer com que a gente tenha um risco muito menor de lesões, um controle muito maior em relação à carga de treinamento, à alimentação, ao atendimento psicológico de todos os atletas, né? Muitos estão ansiosos, alguns até um pouco depressivos por todo esse período de isolamento e a maneira que nós entendemos que vamos recuperar esse tempo perdido é através desse início de treinamento em Portugal, agora a partir do mês de julho. Se a gente está assim, né? Imagina quem tinha um objetivo já pertinho da sua mão ter sido adiado. É muito complicado mesmo esse momento. Exatamente. Bem intenso, né? A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente continua a falar sobre os desafios dos atletas agora durante a pandemia. Não sai daí, é só um minutinho, eu volto já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é esporte, como a Covid-19 tem alterado a vida dos atletas em todo o mundo e aqui no nosso país. E sobre esse assunto eu estou conversando com o Rogério Sampaio, que é diretor-geral do Comitê Olímpico Brasileiro. Rogério, a gente está falando sobre o adiamento das Olimpíadas e aí eu queria saber o seguinte, aqui na nossa região a gente tem atletas que prometem participar das Olimpíadas de 2021? Temos, né? O grande nome, o destaque da região é a Ana Marcela Cunha, né? Campeã mundial de maratona aquática. Ela já está classificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio e o Comitê Olímpico do Brasil deposita grande confiança num excelente resultado da Ana Marcela. Mas existem outros atletas que estão em vias de classificação. Então, nós temos alguns nadadores da Unisanta, que sempre nos representa muito bem a região e o país. E também no judô temos algumas atletas da região que ainda estão buscando suas vagas e eu destaco no peso pesado a Beatriz, que é uma menina de Itanhaém, e a Maria Suelen Altman, que também mora aqui em Santos. E no peso ligeiro, a Larissa Pimenta, que é de São Vicente. Então, essas atletas ainda estão em vias de obter a sua classificação para os Jogos Olímpicos e isso deve se decidir no início do próximo ano e são atletas aqui da região. Importante destacar, Roberta, que os processos de classificação das diversas modalidades não se encerrou para os Jogos Olímpicos de Tóquio, né? E se os Jogos fossem
agora em 2020, esse processo se encerraria em maio, teria se encerrado em maio. Como os Jogos foi adiado para 2021, o processo final de classificação também se dará até o mês de maio de 2021. Rogério, só para a gente entender, por conta desse adiamento das Olimpíadas, fica 2021, o próximo fica 2025 ou volta para 2024? Confirmado os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Independente do que aconteça aqui para frente. Teremos um ciclo olímpico menor, mas os Jogos Olímpicos de Paris está confirmado em 2024, bem como os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Se tudo der certo, né? É o que a gente espera e está trabalhando para isso. Deixa eu tocar num assunto agora, Rogério, um pouco espinhoso, um pouco difícil da gente falar, mas eu acho que é importante para a gente entender o momento que o esporte está vivendo, principalmente no nosso país. O presidente Jair Bolsonaro extinguiu o Ministério dos Esportes e, na sua avaliação, esse governo atual tem valorizado o esporte? A gente sabe que o esporte sempre foi um desafio, né, no nosso país. Tirando o futebol, é difícil um atleta sobreviver aqui, quando a gente vê centenas de atletas, às vezes, pedindo dinheiro no semáforo para participar de algum campeonato, e aí a gente percebe o quanto o esporte não é valorizado no nosso país. Como é que você vê essa situação? Eu queria uma avaliação sua em relação a isso. Bom, primeiro, em relação ao trabalho do Comitê Olímpico do Brasil, a nossa atuação é em relação aos esportes olímpicos, né? E hoje todos os grandes atletas dos esportes olímpicos do Brasil têm recursos para fazer suas viagens ao exterior, seus treinamentos tanto no Brasil quanto no exterior, disputam todo o circuito de competições, sempre acompanhados por médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos. Ou seja, toda a estrutura necessária para o atleta chegar a uma medalha olímpica, ele existe. E o Comitê Olímpico faz um trabalho que eu posso falar para você que hoje não falta nada para nenhum atleta que trabalha nessa ponta do alto rendimento, que é a responsabilidade do Comitê Olímpico do Brasil. Em relação ao governo federal, eu acho que alguns programas super importantes para o esporte de alto rendimento do país foram mantidos. O programa Bolsa Atleta, Bolsa Pódium, são dois programas que atendem o maior número de atletas, é o programa que atende o maior número de atletas com descentralização de recursos no mundo, e esse programa tem sido mantido na sua integralidade. A lei de incentivo federal ao esporte também se manteve, e isso é muito importante para todos nós do esporte. Agora, eu concordo com todos do segmento esportivo, se nós tivéssemos a manutenção do Ministério do Esporte, teríamos muito mais força nos pleitos do nosso segmento, do esporte, enfim. Mas eu tenho que reconhecer que a manutenção desses programas também é muito importante para o movimento esportivo. Agora, você falou que os atletas eles estão sendo mantidos, tem toda esse respaldo na ponta, né? São atletas de alto rendimento. Agora, para chegarem a esse alto rendimento, a gente precisa desse incentivo lá embaixo, lá nas escolas, né? Esse incentivo com as crianças, tirando as crianças da rua, investindo em esporte. E aí eu falo da questão do poder público de uma forma geral, Rogério. A gente está falando não só do governo federal, mas dos municípios, o quanto as prefeituras precisam investir, tirar essas crianças das ruas, dar, de repente, uma oportunidade no esporte, no contraturno, porque é nessa vertente que vai chegar o atleta de alto rendimento, né? Eu concordo com você. Hoje nós temos no Congresso Nacional um projeto que é o Plano Nacional do Desporto, e que ele traz responsabilidades e metas a serem atingidas, não só pelo Ministério da Cidadania, onde hoje se encontra a Secretaria Especial de Esportes, mas traz também responsabilidades no desenvolvimento esportivo para o Ministério da Educação, para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Segurança, para o Ministério das Forças Armadas. Enfim, todos esses ministérios teriam responsabilidade dentro do Plano Nacional do Desporto. E esse Plano Nacional do Desporto se desdobraria também em planos estaduais e planos municipais, com responsabilidade de todas essas esferas, da educação, da saúde, da segurança pública.
Enfim, eu entendo que o dia que nós conseguirmos aprovar o Plano Nacional do Desporto, em muito pouco tempo, nós teremos avanços na gestão pública, tanto estadual quanto municipal, e essas responsabilidades em relação à iniciação esportiva, aos primeiros passos desse desenvolvimento, né? Nós teríamos muito mais organização e um atendimento a todas essas fases de desenvolvimento do atleta atendidas pela organização pública, né? Agora, o COB ele tem muito bem definido qual é o seu papel, é o papel aqui da ponta. Inclusive, o nosso estatuto e o recurso que nós recebemos, existe o carimbo para que ele seja utilizado exatamente na preparação dos atletas visando os Jogos Olímpicos. Então, é um grupo menor de atletas, mas a gente tem feito isso com muita organização e com muita excelência. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre os atletas brasileiros e esse momento que a gente está vivendo de Covid-19. É só um minutinho, não sai daí. A gente já volta. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje é esporte, como os atletas de todo mundo estão enfrentando a Covid-19. Sobre esse assunto, eu converso com o Rogério Sampaio, diretor-geral do Comitê Olímpico Brasileiro. Rogério, a gente está falando sobre essa situação de pandemia. Como é que você avalia a atuação de alguns políticos que a gente tem? Por exemplo, a gente tem o senador Romário, alguns parlamentares da área de esportes. Como é que você avalia essa situação do poder dos políticos em relação aos atletas brasileiros? Nós temos 4 parlamentares hoje no Congresso com experiência de disputa de Jogos Olímpicos, né? Alguns, inclusive, com conquista de medalhas. No Senado, nós temos o Romário, temos a senadora Leila, ex-jogadora de vôlei, e na Câmara dos Deputados temos o ex-goleiro Danley, do Grêmio, que também foi medalhista olímpico, e o deputado Luiz Lima, nadador, foi campeão dos Jogos Pan-Americanos, disputou 2 Jogos Olímpicos, não conquistou medalhas, mas foi um grande atleta, e todos eles participando de maneira muito atuante, não só nos temas relativos ao esporte, mas em todos os temas desenvolvidos pelo Congresso, pela Casa. Ou seja, estão honrando o voto, pelo menos nesse quesito, né? Agora... Sim, trabalhando muito e desenvolvendo muitos debates em relação ao esporte, né? Eu acho que isso tem trazido um avanço muito grande para o esporte, principalmente quando a gente fala em governança e em regras de transparência, né? Hoje, não só o Comitê Olímpico do Brasil, mas todas as confederações brasileiras das diversas modalidades atendem a todas as regras de governança, a total transparência, né? Até porque isso é exigido por lei. Então, eu aproveito e convido os nossos telespectadores para que visitem a página oficial do COB, do Comitê Olímpico do Brasil, e também dessas confederações para acessar qualquer tipo de informação. Rogério, a gente está no finalzinho do programa, eu acho importante a gente tocar num aspecto importante, gostaria de te ouvir até em relação ao COB, qual vai ser o efeito, ou o que você acredita que seja o efeito da pandemia no esporte brasileiro de uma forma geral? Olha, eu tenho uma expectativa de que rapidamente consigam criar uma vacina para combater o Covid-19 e que não só o esporte brasileiro, mas as pessoas possam retornar às suas atividades físicas normais o mais rápido possível, né? Agora, entendo que, caso a gente não tenha essa vacina o mais rápido possível, todas as atividades que demandam aglomeração de pessoas, treinamentos com um grande número de pessoas, vai trazer muita dificuldade para a atividade física e para o desenvolvimento dos esportes de competição. É um momento desafiador e eu comparo com o momento mais difícil do esporte, que foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando os Jogos Olímpicos de 1940 e também o de 44 não foram realizados, né? Esse é um momento muito difícil para todos nós, mas eu acho que é um momento também
que o atleta ou que os praticantes de esporte mostram a sua capacidade de superação, e eu não tenho dúvida de que o esporte e a atividade física sairão desse momento mais valorizados. Eu acho que as pessoas vão perceber o quanto é importante a atividade física e a prática esportiva para ter mais saúde, não só física, mas mental também. Com certeza, né? Tá todo mundo sentindo muita falta. Rogério, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas informações. Gratidão. Eu é que agradeço. Roberto, é sempre um prazer poder falar com você, com seus telespectadores, e a próxima vez nós faremos pessoalmente esse programa, tá bom? Se Deus quiser, te aguardo aqui então. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Fique bem, a gente se vê. Até mais.